Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilidade? Como passaram a semana? Estou bem. Semana corrida, um pouco cansado, mas vamos embora para mais um EP. Dando aquele recado que eu dou sempre no começo, galera, se inscreva no nosso canal, certo? Toca o sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, também toca no sininho lá para receber as notificações, o melhor canal de cortes sobre assuntos paranormais, sobrenatural, espiritualidade em geral, beleza? Mais um recado que eu vou dar para vocês aqui. Gente, toda segunda tá rolando live com os inscritos e live e relatos dos inscritos, live com chat, né, com os inscritos que colam chat, membros e relato dos inscritos. A galera está mandando seus relatos, então mande seu relato para a gente. Pode ser qualquer relato, um relato de paranormalidade, espiritualidade, qualquer coisa que você ache que é legal mandar. Você pode mandar por vídeo ou por áudio, beleza? Tem gente que tem vergonha, então você pode mandar seu áudio. Manda pra gente aqui, na descrição tá o endereço certinho como mandar o seu relato, que a gente vamos passar aqui, fazer a nossa análise na hora ali, comentar e vai ser um bate-papo bacana, tá bom? Dá um salve para todo mundo que já está no chat, né? Já tá a galera aí, Edson, Grande Rose, Nath, Marcinha, Grande Clau, Humberto, Sara, que mais? Pedrão chegou. Então, tá chegando a galera. Obrigado pela presença de todos. Essa galera tá sempre aqui, né? Vocês são demais. E hoje o nosso convidado super especial, Grande Jefferson, certo? Vocês conhecem ele muito bem. Vamos trocar uma ideia sobre vidas passadas, espiritualidade e autoconhecimento, todos os assuntos que vocês curtem. Vão, certo? Sei que vocês estão empolgados. E eu sempre aqui tomando meu café, que vocês estão ligados para ficar mais black. Sem meu café eu não funciono. E bora para resenha. Vamos resenhar, vamos trocar uma ideia que vai ser massa. Tá bom? E é nóis. Beleza? Galera, não esquece. Dedo no like aí. Mete o dedo no like aí para ajudar a gente, tá? E compartilha. Compartilha essa live aí pra galera, mano. Pô, compartilha. Certo? Vamos conversar. Certo, Jefferson? Certo, Semente. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando e que vão acompanhar a live. Já vai dando um like, já compartilha com a galera. É isso aí, ó. O Jefferson já tá dando a letra para vocês. Compartilha, like aí, meu, para ajudar. Isso aí, ajuda aí o Semente. Isso aí. Ô, Jefferson, obrigado aí ter chegado, Isso, ter aceito. Obrigado mesmo, viu, cara? Ah, que isso, Semente. Valeu, obrigado pelo convite. Desejo aí muito sucesso no teu projeto, levando essa mensagem aí de autoconhecimento, espiritualidade. Isso é muito importante em qualquer tempo. Isso. Já que a gente está com todas essas facilidades da tecnologia, então vamos disseminar isso de forma muito mais intensa, né? E aí, como a gente estava conversando nos bastidores, o mundo está precisando disso. Sim. Né? Com certeza. Urgente, que o negócio tá louco. Tá maluco as coisas. O barato tá louco, né? O barato tá louco. O certo não é mais certo, o errado que tá certo, tá assim. E eu vou falar para você, Semente, a gente está com uma grande oportunidade nessa encarnação, como, por exemplo, o que a gente está acabando de fazer agora. Estamos batendo um papo, vamos falar sobre questões amplas da espiritualidade, e conseguir levar isso para um número de pessoas muito grande. Sim. Algo que antes era, há pouquíssimo tempo atrás, não tinha isso. Né? Para pegar algumas décadas atrás, você teria que ler um jornal, você teria que ler uma revista ou um livro. Não que isso não alcance as pessoas, mas esse meio, essa via, alcança muito mais pessoas e de forma imediata.
e também fica gravado e depois alcança as outras pessoas que não puderam estar aqui com a gente ao vivo. Então, é muito importante pessoas como você e tantas outras pessoas que têm essa intenção de levar essas informações para que a gente possa refletir sobre a gente mesmo e que a gente possa realmente aproveitar essa encarnação e fazer o nosso melhor, porque até pouquíssimo tempo atrás, a maioria das pessoas sequer tinham coragem de abordar um assunto espiritual ou espiritualista, ou tem pessoas que falam da questão da religião, que aí eu já vejo religião e espiritualidade coisas diferentes, mas algumas vezes elas se unem, que antes era difícil. Então, agora a gente tem que aproveitar isso e fazer o máximo que puder para disseminar e trocar e as pessoas poderem melhorar. Eu me incluo nisso, porque eu também sou um espectador, eu sou um cara que fica vendo os podcasts da vida para aprender também, né? Porque eu também estou num processo de aprendizado. Então, eu quero aproveitar o máximo possível dessa encarnação, desenvolvendo o meu trabalho, o que eu consigo desempenhar bem, mas também aprender com outras pessoas que conhecem bem de vários outros assuntos. Né? Não, com certeza. O Jefferson, tem muito... Eu não sei números, a galera também pode ajudar aí no chat. Tem muito podcast hoje que fala de espiritualidade, ou traz uma galera da espiritualidade, ou ainda tem pouco? Cara, assim, pelos que eu vi, são pouquíssimos, tá? Então, por exemplo, o teu, que faz um movimento desse, o Paranormal, que a gente estava falando antes, do Alê e do Guru, né? E de toda aquela equipe deles maravilhosa, e também tem o do Isso Não É Podcast. Isso. Que eles mesmos estavam falando, né? Que não era esse o intuito, talvez até lá na frente alguma coisa em relação a isso, mas começou a ter um movimento quase que natural, assim, vamos assim dizer. Começou uma demanda, eles começaram e foi rolando. Né? Então, que eu conheço diretamente, assim, só falando sobre o assunto, tá? Acho que é mais nós mesmo, né? Acho que tem o Planeta, né? O Planeta Podcast, mas eu acho que os caras não tá tanto. Eu acho que os caras não tá tanto. O Planeta Podcast, eles trouxeram algumas pessoas, mas não tá como esses três. Entendeu? Entendi. Esse daí eu acho que eu não... Talvez eu tenha visto um ou outro podcast deles, mas eu não estou me lembrando agora de algum que falava sobre espiritualidade. Tá aí até vamos assim dizer, um nicho que para quem quer fazer podcast pode fazer. Que é esse lance da espiritualidade que cada vez mais tem interesse das pessoas. Eu até pensei em fazer um podcast até alguns anos atrás, né? Porque esse termo de podcast agora que está todo mundo falando, mas era um programa de entrevista. Isso. Né? Que é o caso, né? Mas isso ainda não era conhecido aqui, vamos assim dizer, né? Então, era só para falar sobre espiritualidade. Aí, de alguma forma, a gente conseguiu fazer isso, eu e o Wagner, né? Porque eu cuidava do canal do Wagner no YouTube até o ano passado, e comecei a fazer os vídeos, editar os vídeos, né? Inclusive gravava os vídeos, a gente fazia alguns programas específicos dentro ali da grade de outros programas que tem lá no canal dele. Comecei lá em 2016, mais ou menos, até 2021. Aí um amigo nosso ali está cuidando do canal, porque, bom, você sabe, né, dá muito trabalho, filmar, editar, renderizar, e fora tantas outras coisas, e a gente fez centenas e centenas de vídeos. Então, foi um trabalho muito bonito, gratuito, né, uma coisa para realmente, com propósito, para levar informações, e poxa, estamos falando do Wagner, né, que é um cara, você sabe que é um cara, para dizer que ele é sensacional seria pouco, né, um cara que dedica aí a vida dele a levar informação, toda aquela sabedoria dele, de uma forma universalista, simples, inteligente, bem-humorada, pé no chão. Ele é legal. Ele é um cara fantástico.
E tem gente que acha que o Wagner só manja de projeção astral. Mano, ele é uma enciclopédia, ele sabe de tudo que é religião, meu. Ele sabe religião, ele sabe a parte bioenergética, ele sabe a parte mediúnica, que ele é um médico, um médium fantástico. Assim, é um cara que, vamos assim dizer, ele é completo na espiritualidade. Completo mesmo. Completo, e é um cara absurdamente estudioso. Tá? Eu não conheço alguém, e olha, eu já tive contato com muitos professores da espiritualidade, assim, fisicamente, que estuda tanto quanto ele. E fora todos os outros contatos que ele tem com várias entidades de várias linhas, tantas informações que ele recebe fora do corpo, e muitas vezes de forma mediúnica, em clarividência ou em clareaudiência, extraordinário, assim, sabe? Ele, para mim, além de ser um grande amigo, é uma referência para toda a minha estrutura espiritual, né? Porque quando eu comecei a ter as minhas experiências, quando essas experiências voltaram de forma adulta, eu comecei a estudar, comecei a ver um monte de coisa e acabei chegando, conheci o Saulo, né? Então, pela internet, na época, né? E depois conheci o Wagner, praticamente semanas, assim, vamos assim dizer. Só que o Wagner mora, o espaço do IPPB é perto da minha casa, ele mora também perto aqui da minha casa, mora em São Paulo, capital, ele também, né? Então, comecei a ir lá no IPPB de sexta-feira, que ele dá aula de sexta-feira lá, acho que quase que mais de 20 anos, nem sei se 30 anos, toda sexta-feira, gratuito, só parou nessa época agora da pandemia, né, porque teve que parar, né, trazendo todo tipo de assunto, né, do que tange a espiritualidade, religião, até religiões antigas, né, então tantas informações gratuitamente. E eu comecei a estudar com ele, fazer os cursos dele, depois de algum tempo eu entrei no grupo dele fechado de estudos, eu estou desde 2017, acho que desde 2016 que eu estou fazendo o grupo. Já. O grupo. Não, até antes. Acho que desde 2012, por aí. Porque quando eu conheci o Wagner era em 2008. Caraca. Que o tempo tá passando tão rápido, cara. Eu já tô achando que. Mas foi isso. Foi, acho que já desde 2012, mais ou menos, eu já estou fazendo grupo com ele lá no IPPB, né? Então, uma honra. E vou fazer aquela pergunta clássica que eu sempre faço para a galera aqui, tem que fazer para você, né? Que é, quando a espiritualidade entrou na sua vida, porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um começo meio maluco. E como que foi o seu? Cara, o meu também foi meio maluco, né? Na verdade. Bom, primeiro foi quando eu era criança. E a criança era criancinha mesmo, assim, sabe? 3, 4, 5 anos. Eu tinha experiências projetivas nessa fase. É o que muitas vezes é chamado pela psicologia tradicional de o termo que eles usam, que é o terror noturno. Tá? Mas, na verdade, não eram pesadelos. Tá. Aquele terror noturno. Depois, por quê? Depois, tendo projeções lá adulto, eu consegui juntar as pecinhas e entender que aquilo eram saídas do corpo. Eu saía fora do corpo e via criança, eu via entidades. Né? Algumas entidades eram aparentemente bonitas, né? E outras não eram. Certo. E isso fazia com que eu tinha muitos pesadelos, né? E depois de um tempo isso acabou desaparecendo totalmente, tá? Alguns anos para frente, ficando ali já pré-adolescente, isso aí sumiu totalmente. Nunca mais eu tive, e até isso eu lembrava muito pouco. Quem me lembrou, refrescou essa minha memória foi minha mãe falando quando era criança de algumas coisas que eu não lembrava, mas isso depois veio à tona, assim. E quando eu estava numa fase de aproximadamente uns 28 anos, eu estava num momento da minha vida muito complicado,
Muitas certezas haviam desabado, não tinham mais certezas. Estava num momento muito complicado no sentido profissional, pessoal, também sem muito propósito, querendo mudar as coisas, mas não sabendo direito para onde ir. E aí, um dia especificamente, numa viagem que eu tinha feito sem esperar, totalmente sem esperar, eu saio do corpo totalmente lúcido, 100% lúcido. Caraca. Tipo Isso assim, aí você já estava grande já. isso com 28 anos. Ah, então. E pego totalmente de surpresa. Você vê o gap, o tamanho do gap sem conexão espiritual ostensiva. Era só alguma coisa de sentimento, alguma intuição, e tocando a vida, trabalhando no corporativo, sabe? Tipo, metas malucas, sabe? Pressão, essas coisas, né? Você não estava procurando a espiritualidade. Não, eu até frequentei alguns anos anteriores a isso, centro espírita, cheguei em algum centro de Umbanda, né? Para tomar passe, porque eu sempre tive essa visão, assim, de alguma forma espiritualista. Eu nunca segui nenhuma religião, isso sempre foi uma coisa muito, muito a minha personalidade. Mas nesse dia especificamente eu não estava procurando nada, tá? Não estava fazendo nenhum movimento, só estava simplesmente super perdido, assim, vamos assim dizer. Eu já trabalhava desde os 16 anos, tinha aí um histórico profissional relativamente bem sucedido, mas naquela fase eu estava meio tentando me encontrar, mudar de área, já tinha tentado algumas coisas, mas não tinha virado nada e não tinha conexão também. E eu estava super desmotivado e sem esperança, porque foi, cara, eu já tentei várias coisas, não deu certo, não vejo conexão, também estou sem propósito para, sei lá, vou ficar só trabalhando, pagando conta, e sei lá, um trabalho que eu não sou feliz. Estava assim, né? E era um momento bem decisivo. E aí, naquela noite, nesse lugar que eu tinha viajado, eu saio totalmente fora do corpo lúcido, 100% lúcido, vi meu corpo, consegui ver o duplo do ambiente que eu estava, vi entidades que estavam lá. Você estava deitado assim, na hora? Tava deitado na cama, cara, eu dormi, você acha que bateu, se eu não me engano, 20 minutos, você possa colocar um tempo, mas foi uma coisa muito rápida, eu saí totalmente lúcido do corpo. Eu olhei, vi meu corpo deitado, tomei um puta susto. Achei que, tipo, eu morri. já era, tinha descascado, né? Tinha morrido ali, né? O corpo tinha morrido. E falei, fiquei super assustado. Aí eu olho para o lado, assim, exatamente para o lado, porque para eu me situar onde eu estava no quarto que eu tinha deitado. Dá para ver claramente toda a estrutura. E quando eu olho para o lado numa janela, eu vejo uma entidade. Tinha uma entidade totalmente deformada, se manifestando na janela, assim, tentando conversar comigo, mas ali na hora eu achei que ela estava tentando fazer algum mal para mim. Ah, é? Por conta do rosto dela, vamos assim dizer, né? A fisionomia dela era muito deformado, era bem deformado. Caramba. Eu poderia até dizer assim, me arriscar a dizer que parecia, sabe aquela série do Walking Dead? Parecido com um zumbi, sabe? Nossa, então era bem zoado. Era bem feia mesmo. E aí, cara, fiquei com puta medo, né? Instintivamente eu tava volitando, né? Assim, meio que, não era andando, é volitando, né? Então, meio voando, né? E eu fui lá para um outro cômodo da casa, fui para a sala. Quando eu cheguei lá, tinham centenas e centenas de espíritos, tinha um portal, uma espécie de um portal nessa casa. Mas os espíritos que estavam lá, que você viu, eram também deformados? Esses não eram deformados, como aquela entidade, mas eles não me viam. Ah, é? Caramba.
Eles não me viam. Cara, eles estavam numa pegada totalmente paralela. Estavam meio que seguindo a vida deles espiritual e, assim, eram muitos espíritos. Eram vários espíritos, Mas, centenas de espíritos passando. eles estavam, tipo, andando, Jefferson, seu ou voletando igual você? Eles estavam andando. Mas eles eram muitos, então parecia que eles estavam andando até rápido, mas eram muitos espíritos. E eles ficavam passando de um lado para o outro. Tinha um fluxo que ia para um lado e tinha. Sabe quando você sai no metrô da Sé, você abre a porta do metrô e tem um monte de gente descendo, um monte de Sim, gente sim, aquela subindo, correria, né? tipo da plataforma? Mais ou menos isso. Entendi. Então tinha gente, hein? Tinha gente, hein, velho? Tinha muita gente. Tinha um portal naquela casa. E aí eu fiquei travado, congelado ali, olhando toda aquela situação. E aí, de repente, me apareceu uma família, um homem, uma mulher, que era um marido e mulher, e uma criança, mais ou menos uns 10, 12 anos. E eles estavam desencarnados. E Certo. só eles que me viram. E eles pararam naquele lugar, né, na sala, né? Aí eles pararam para conversar comigo, pedindo ajuda. E aí, nessa de pedir ajuda, eu tentei saber o que fazer. Aí eu perguntei para eles o nome deles e falei, espera um pouquinho que eu já volto para ajudar vocês. Só que nessa daí eu fiquei sem saber direito o que fazer, fiquei um pouco nervoso e por conta do nervosismo, você ativa suprarrenais e o corpo traciona você, De espírito, de volta, né? volta. E aí eu acabei acordando. Eu caí no corpo e, pum, em um milésimo de segundo já estava Muito rápido, né? levantando. Foi assim, eu levantei assustado e, cara, e aí depois disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu ia te perguntar agora. E aí, depois dessa experiência? E essas pessoas que você viu lá, eles tinham acabado de desencarnar? Isso. E assim, eu acabei eu não sei dizer como, mas eu sabia que eles tinham desencarnado fazia pouco tempo e em um acidente na estrada, porque o lugar que eu Putz, estava era relativamente perto de uma estrada, né? E eles estavam perdidos. Eles falaram comigo que eles estavam perdidos e estavam precisando de ajuda e não sabia para onde ir. Eu tenho certeza ali que o amparador, o mentor que me acompanha lá, estava lá do lado, só que eu acabei ficando muito nervoso e, e não soube fazer um trabalho de assistência espiritual que depois de algumas vezes que eu tive outras experiências, eu acabei ficando, vamos assim dizer, craque, né? Então, depois eu tive várias, e até hoje tenho projeções astrais, não mais com a frequência que eu tinha alguns anos atrás, mas ainda tenho, e acabei fazendo muitas assistências espirituais, que seria ajudar espíritos que estão desencarnados ou em planos astrais mais grossos, né? Para passar eles para outros planos, né? Para que eles cheguem em outros planos astrais superiores, mais elevados, e que lá eles sejam tratados, né? Sejam harmonizados, equilibrados e poder voltar aí num processo de evolução espiritual. Tem muito espírito perdido aí, precisando de ajuda. Né? Então, aí o mundo espiritual gosta de usar a gente, projetor, para ajudar eles, né? então eu ia te perguntar uma coisa. Dentro disso que você falou. Porque assim, a gente vê casos como o seu, tem vários casos como o seu, que tem uma situação dessa, que saiu do corpo do nada, e lúcido, né? Que Uhum. parece que é pro Sim, cara ver mesmo que tá ali e tá acontecendo, certo? perfeito. Perfeito, E, Semente. e aí eu percebo que eu acredito que acho que a espiritualidade faz isso com algumas pessoas para que essa pessoa meio que veja essa situação, comece a estudar e comece a amparar. Porque tem gente que quer sair e não consegue. Ou tem gente que vê Uhum. espírito e não vê espírito. Uhum. E aí, um caso como o seu, como tem algumas pessoas que nem tá pensando nisso, né? Tá em outra Uhum. vibe e, pum, do nada a pessoa sai do corpo. Eu acho que é isso que a espiritualidade às vezes faz, né? Meio que força a pessoa. Isso. Isso que você falou
tá bem coerente, e eu vou falar uma coisa para você, Semente. A maioria das projeções, as saídas, se é que eu não posso arriscar dizer que todas elas têm patrocínio do amparador espiritual, né, do mentor espiritual da pessoa que está lá, né? A pessoa pode até achar que ela está saindo sozinha, mas tem ali uma força do mentor, da mentora dela. Que simplesmente ela não consegue ver o mentor, a mentora, por conta de elevação vibratória, a condição espiritual, que é a dos nossos mentores espirituais. E a gente nem sempre está bem energeticamente, espiritualmente, ou está trabalhando as energias de todos os chakras, e aí a gente não consegue ver. Literalmente, fora do corpo, você não vê o mentor, você não vê a mentora, você só sente, às vezes você ouve, mas você não vê, você pode olhar, você não enxerga, né? Só se realmente o mentor, a mentora queira se densificar o corpo astral, o psicossoma, o perispírito, para que ele possa aparecer. De todas as minhas projeções, eu só vi, acho que duas, 3 vezes, se não duas, a minha mentoria espiritual, e foi muito difícil fixar a imagem, porque a energia dele era muito, muito forte. Então, essas saídas, eu poderia arriscar que todas são patrocinadas pela mentoria da pessoa, para que ela realmente tenha um vislumbre, ela, com essa experiência que ninguém está contando, que ela mesma viveu, ela possa ver que a vida continua, que ninguém morre, que nós somos imortais, e isso muda a vida totalmente, porque você volta e você é uma outra pessoa, porque você vê que existe vida além da vida, tá? E muitas vezes, dependendo de quanto você se dedica, você se aplica, e essas experiências podem se intensificar justamente para você fazer parte dessa equipe espiritual e você ajudar outros espíritos que estão precisando, tá? Mas isso vai depender do seu engajamento, da sua vontade, da sua dedicação. A boa parte das pessoas querem, sei lá, passear, ir para algum outro lugar, dar um voinho. Quer dar um rolê. É um rolê, que eu até entendo, tá? Até entendo. É muito legal também, tá? Eu já tive várias vezes isso, e é um negócio, assim, indescritível. Palavras estragam essa sensação, tá? Mas o mundo espiritual quer gente para trabalhar no final das contas, porque todo mundo é espírito, ninguém morre, né? Daqui a pouco a pessoa, sei lá, daqui 40, 50 anos pode parecer muito aqui na Terra, mas por espírito não é nada, tá desencarnada, ela já está de volta ali na Terra, né? E outra coisa também, né? O que é mais importante para a pessoa é viver a encarnação, é viver a matéria. Então, todo o meu trabalho desenvolvido, por exemplo, com a psicoterapia reencarnacionista, é sempre bom, eu sempre destaco que é para a pessoa aproveitar o melhor possível dessa encarnação, e não ficar presa no passado e ficar olhando no futuro. O futuro vai ser consequência das suas atitudes, das suas escolhas, de você estar muito mais conectado com a tua essência, com a tua programação nessa encarnação. Então, o foco é sempre olhar para o passado para entender como que a pessoa vem vivendo nas últimas encarnações, para que ela possa fazer essa melhor. Então, por isso que muitas das pessoas querem, estudam, fazem um monte de coisa para ficar saindo fora do corpo, mas a mentoria espiritual não vai patrocinar essas experiências para essas pessoas, por mais que elas sejam dedicadas, porque para ela agora o importante é inegociável, é ela viver essa encarnação. Muitos estão tentando de novo fazer esse movimento, já fizeram encarnações passadas e esqueceram da encarnação na matéria. E para o espírito estar encarnado na matéria, é muito oneroso o processo. Desperdiçar uma encarnação porque você quer toda hora ficar se projetando e ver a vida lá fora, tá? E esquece a vida de agora, isso é praticamente uma fuga. Tem um monte de gente querendo fugir. Tá? Não, então, esse é toque que eu estou colocando é muito importante as pessoas refletirem. Você falou tudo isso. Eu já vi gente falar, eu quero, por mim, eu só ficava projetado. Então, e tem que ver qual a qualidade da projeção da pessoa. Ó, tem tanta gente agora, tem esse lance do metaverso. Quanta gente quer ficar no universo virtual, cara? No paralelo, vamos assim dizer, e não viver a vida real. Vai ter uma desagradável surpresa quando desencarnar.
vai ter que voltar, vai ter que voltar e vai ter que fazer tudo de novo. E tá perdendo uma ótima oportunidade. Então, puta que trampo, né, velho? Não é? É um puta trampo mesmo. Então, assim, o papel de, por exemplo, pessoas sérias que trazem essas informações é justamente colocar essa consciência na cabeça das pessoas para elas aproveitarem o melhor possível dessa encarnação, estar com a pessoa que ama, viver uma vida feliz, buscar o mais próximo da... Oi? Não, eu falei, concordo muito isso com você. Você viver sua vida e ser grato, mano. Né? Sim. Gratidão, né? Gratidão e assim, mano, tô feliz. Beleza, tem as dificuldades, mas tô feliz, mano. É isso aí. Pode falar. Só para finalizar, claro, tem uma outra coisa que eu queria falar também, que as pessoas pensam que só você saindo do corpo, ou você vendo espírito, ou você incorporando, ou psicografia, você está ajudando a espiritualidade. E não é só isso. Não, com certeza várias não. formas de você trabalhar na espiritualidade. Perfeito, Semente. Olha, você foi na mosca, porque assim, vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Você pode pegar alguém que é um estudante da espiritualidade, um cara dedicado, ou uma mulher dedicada, e ela acaba adquirindo bastante conhecimento. Então, você vai falar de um assunto, ela conhece um pouco, você fala de outro, ela também conhece um pouco, outra ela sabe bastante. Então, assim, em teoria, na teoria ela está indo muito bem, mas na prática, de repente ela não está conseguindo aplicar nada desse conteúdo. Já, por exemplo, uma outra pessoa que não tem acesso a esses estudos ou sequer não tem não aprecia esse assunto, ou nunca nem pensou, ou não teve uma experiência, vamos assim dizer, transcendental, ou uma experiência espiritual. Mas ela é uma pessoa boa. É uma pessoa que todo mundo gosta. Sempre que pode, ela está ajudando alguém. Ela desce lá no prédio, cumprimenta o porteiro, sei lá, tá num lugar, dá passagem para um senhor ou uma senhora, não sei, ou ajuda alguém que está precisando, ajuda, sei lá, abrigos, ONGs, faz algum tipo de trabalho assistencial ou beneficente, sabe? Essa pessoa que nunca teve contato com uma espiritualidade mais ostensiva, ela está sendo muito mais espiritual ou espiritualista ou interessante para a espiritualidade do que alguém que está lá consumindo materiais de espiritualidade e não praticando nada disso, sabe? Aí se aprofunda em várias coisas e pensa mal de todo mundo, fica julgando sempre as pessoas, eu não estou falando que eu não julgo, tá? Mas sempre está pisando na bola, sempre não consegue aplicar essas teorias, esses estudos. Então, no final das contas, quando as duas pessoas desencarnarem, o que é mais interessante é o outro que nunca teve contato com a espiritualidade de forma ostensiva, mas ele sempre praticou a espiritualidade com atos simples ou bem ostensivos na sociedade ou com outras pessoas. Esse cara está aplicando a essa pessoa, né, esse homem, essa mulher está aplicando espiritualidade, e não um outro que está só, ou uma outra que só está estudando, né? Só com espiritualidade de teoria, né? É que esse outro, ele tá fazendo totalmente natural e de coração. Perfeito. É isso, entendeu? Tipo, não tá fazendo para ter uma salvação. Para ter um lugarzinho lá. Vou garantir o meu lugar, então eu vou ser legal com você. E não é assim que funciona, cara. Não adianta, tá? Porque a pessoa pode até estar fazendo uma espiritualidade artificial e fazendo um movimento bom, positivo para as pessoas. Mas lá dentro dela, e isso ela sabe, e a mentoria espiritual também sabe dela, não é natural, não é verdadeiro. Ela pode estar fazendo isso somente, como você disse, para, na cabeça dela, ganhar um lugarzinho ali, sei lá, no céu, no mundo espiritual, nas colônias, nas cidades astrais, e não é assim que funciona. Lá a gente tem uma super consciência quando a gente desencarna.
Por isso que a gente se arrepende muitas vezes, e principalmente por não ter aproveitado a encarnação. As chegadas aí em cima de todas as minhas experiências com a psicoterapia reencarnacionista é que eu e tantas outras pessoas, colegas, observam que a maior tristeza e decepção é pelo que você não fez quando você chega lá no mundo espiritual, e não pelo que você fez. Então, vamos supor, você viveu coisas na sua vida que, pô, você deu mancada, que você falhou, sabe? Aquela coisa que você fala, porra, não devia ter falado isso, ou não ter feito aquilo, acontece, a gente falha, é normal, tá dentro do pacote. Tá. Mas o que pega é chegar lá e não ter feito, ou não ter feito quase nada. E aí você tem ali um vislumbre lá e se arrepende disso. Então, a tua consciência amplia lá. Eu ia te perguntar isso. E quando chega lá, você tem o meio que, ó, faltou essas coisinhas aqui, parceiro. Sim, e eu vou falar pra você. Pode falar. Desculpa. Não, e aí acho que o cara fala, puta, azedou, né? Porque faltou um monte de coisa para fazer. Uhum. Nesse ponto, Semente, eu vou falar que você mesmo tem essa consciência. Quando chega lá. Porque aqui a gente não tem essa consciência, né? A gente pode ter intuições, né? Isso. Que já é uma parte dessa consciência. No fundo, muitas coisas a gente sabe que não é legal. Por exemplo, quando contava ali dessa minha fase, que eu não conseguia me encontrar, que tudo que eu fazia, mesmo com condições boas, em fases que eu estava com condições boas, profissional, financeira, material, eu não estava bem. Eu sabia que não tinha alguma coisa, não estava certo, não era esse caminho. Então, vazio, tinha uma parte minha, minha consciência, tá, que não era esse caminho, só que eu precisei fazer um movimento de dedicação, de mudança, de translação, tive que mudar toda ali a minha história, confiar nas minhas intuições e sentimentos, nessa consciência mais sutil, e acreditar que eu ia conseguir fazer uma transição profissional, que eu ia conseguir seguir um caminho nessa parte de saúde alternativa, nessa questão bioenergética, espiritual, de autoconhecimento, de autotransformação. E, cara, o começo foi difícil como qualquer outra pessoa que está no começo, né, que começa, vamos assim dizer, meio que do zero, que foi o meu caso. Né? Então, você tem uma parte da consciência. Então, lá nos planos astrais superiores, nos mundos espirituais, você cresce essa consciência. Mas se lá ainda isso não acontecer, a tua mentoria espiritual te dá um suporte, ela te auxilia. Lá no mundo espiritual é feita a psicoterapia reencarnacionista. Ah, é? Tá? Legal, velho. Aqui é como se fosse uma amostra do que a gente já vem fazendo nas nossas chegadas lá no mundo espiritual. Porque, ó, vê só, Semente, a gente desencarna, a gente chega lá em algum momento nas colônias, nas cidades astrais, nos planos astrais superiores. E lá existem várias entidades, espíritos, organizações, estruturas, uma inteligência superior, né? Inteligências superiores e inteligências superiores que sustentam tudo aquilo e assim por diante. Certo. Então lá é feito meio que um balanço da tua última encarnação, que é a que você acabou de desencarnar, tipo, que vai chegar o teu momento de você desencarnar de novo, tá? O Semente desencarnando, eu desencarnando. Você vai fazer um balanço, você não vai chegar lá e não fazer nada, tocando flauta, ouvindo música, deitado numa grama e olhando o sol, sabe? Você vai meio que prestar, entre aspas, assim, uma conta com você mesmo e com um todo. E lá você vai já ter clareza que o quanto que você você conseguiu aproveitar a tua encarnação, você vai lembrar de coisas que você se planejou e que você não cumpriu, né, que você não conseguiu executar, outros você vai lembrar que você fez, tá? E aí isso tem ali um peso, né? E aí tem meio que uma balancinha lá que vai ser depois trabalhada contigo, estudos, preparos para as próximas encarnações, com você diretamente com a mentoria espiritual, com outras pessoas, outros
seres desencarnados que também daqui a pouco vão estar reencarnando. Você participa de preparos, né? E uma série de coisas que vão acontecendo lá, e aí você reencarna de novo, e vamos assim dizer, começa de novo, para chegar no ponto que você não fez. Cara, né? Eu adoro trocar essa ideia aí, porque eu sempre imagino que você chega lá e aí tem o telão do Big Brother. Aí passa lá. Olha as merdas que você fez, velho. Assiste aí o bagulho. Não, assiste sentado, que é melhor pra você. E aí passa tudo que você fez, tudo. E aí tem. O cara começa. E pior que tem, cara. Tá? A gente até chama aqui, né, pela psicoterapia reencarnacionista, que são sessões de telão. Tá? Tem isso mesmo, tá? Tem de verdade mesmo, tá? Mas pense, a tua mentoria espiritual não vai ficar te judiando, né? Vai ficar lá. Não, mas claro, a gente está tirando um sarro aqui, claro. Os caras vão ficar te julgando. Claro. Não, com certeza. Eu falo desse mesmo jeito que você está falando. Pô, sala na tela várias merdas lá que você fez ou que você não fez. E agora você fala, porra, agora eu tenho que fazer, né? Mas assim, para as pessoas que de repente estão vendo isso aí, para não se preocupar, no sentido que existe um julgamento, uma punição no mundo espiritual para quem fez cagada ou quem, sei lá, quem não fez coisas que precisavam fazer. Tá? Então, assim, há toda uma estrutura, né? Toda uma ética, toda ali um conforto, né? Um acolhimento, mas também tá a semente. Cara, tem mentor que o negócio é mais ríspido, é uma coisa mais austera. Eu já tive experiências com mentores e até com a própria mentoria que me acompanha. É assim, um cara mais, tipo assim, mais, sabe, assim, centrado, sem tantas expressões. Entendi. É mais sério. É, mais sério. Podemos, assim, dizer mais sério. Então, assim, o pessoal leva isso a sério, não tipo assim, a ferro e fogo, mas leva a sério porque estar encarnado é um grande processo complexo de encaixar um espírito no corpo. Imagina, que treta que é? Toda essa engenharia. Cara, não dá para ficar desperdiçando encarnações. E é o que geralmente acontece. A gente vem fazendo. O que é mais comum é a gente repetir os padrões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para se relacionar, tá, afetivamente, vamos dizer que é uma das maiores demandas que eu atendo, ela já vem com esse histórico de outras encarnações. Entendi. Então, isso é mais comum de acontecer, mas também acontece dentro da terapia reencarnacionista, a mentoria espiritual mostrar para ela uma encarnação que ela se saiu muito bem. Legal em também. Que ela se deu muito bem no relacionamento, ela pode ter sido um homem numa outra encarnação, né? Ou mulher, né? Então tem que lembrar que o pessoal que chega na terapia reencarnacionista pode ver outras encarnações que hoje ela está como mulher, mas lá ela foi homem. Hoje ela está como homem e lá ela foi mulher. Tenho uma pergunta para você. Pode falar. Todas as pessoas que passam na nossa vida, a gente teve um contato em outra reencarnação, ou algumas pessoas dessa vida pode ser a primeira vez? Cara, eu vou ser muito sincero em relação a isso. Claro, é uma pergunta totalmente pertinente e até ficou até um pouco no inconsciente dos estudantes da espiritualidade. Mas o que eu vejo, e eu estou falando de experiência própria, tá? E tanto no meu trabalho, mas como também como estudante da espiritualidade, como médico, é assim. As pessoas que passam na nossa vida são as pessoas, de forma geral, tá? Eu vou colocar como a maioria, são as pessoas que trazem a situação que você precisa vivenciar naquela vida. Vivenciar, experimentar. Tá. E não a pessoa que tá passando na tua vida, então essa pessoa que tá passando na minha vida e que deixou uma marquinha, ela é alguém que eu já vivi com ela em outra encarnação. Isso acabou se tornando até quase como se fosse uma verdade, mas isso é misticismo. Tá? Entendi. O que é mais comum e o que eu entendo como lógico
É uma pessoa passar a trazer a demanda para você vivenciar. É isso. Só que aí a pessoa começa a romantizar, ela começa a levar para um outro lado, sabe? Ah, não, você é de vidas passadas. Não é assim que funciona, tá? Inclusive, até trazendo isso e abrindo sobre a tua questão, para os parentes da família. Que também o pessoal, muitas, e eu tenho isso há vários anos, as pessoas acham que todos os parentes da família são espíritos que elas já vêm convivendo há várias encarnações, as mesmas, trocando os personagens com os mesmos espíritos. E não é assim. Não é. Pô, não, Tá? vamos trocar um pouco enjoativo, velho. Toda encarnação está na minha família. Oxi. Exatamente, isso. Tá Porra, velho. certíssimo. E outra, isso até não é eficiente em certos pontos, porque você acaba se apegando, e justamente apegar, né, por mais que sejam cascas diferentes, mas é o mesmo espírito, tá? O apego é um dos piores atrasos para um espírito, certo? É. Então você fica encaixando os mesmos espíritos na mesma família há 20 encarnações. Não tem muita lógica, né? Se você pensar bem. Não é? Aí tudo bem, você pode ter um espírito ou outro que acontece, tá? De você ter gerado ali um movimento mais intenso, uma coisa mais forte, sabe? Uma falha grande de uma parte ou da outra. Vocês se encontram nos planos astrais superiores em um dado momento e ali é arquitetado um reencontro, um esgotamento kármico. Então, pode ser que em alguma encarnação lá na frente você possa reencontrar com esse espírito. E aí vocês possam ter uma oportunidade de se reconciliar karmicamente, mas não como uma regra, ou como que o pessoal trata hoje em dia essa questão de família na reencarnação. Não é assim que funciona, pelo menos na minha experiência. Eu estou falando de experiência e não de leituras de relatos ou livros mediúnicos de outras pessoas, entende? Apesar de já ter pego muito desses relatos e leituras, muitas linhas acabam falando que é nesse fluxo que funciona, mas eu não vejo isso. Eu vejo que a essência é a experiência. Então, por exemplo, você encaixa numa outra família, não tem nenhum espírito que você viveu em nenhuma das outras encarnações, mas tem tudo que você precisa lá. Pra evoluir. Isso. Então, assim, não é para você se apegar. Ah, será que minha mamãe era a minha filha da outra encarnação? Não, a tua mãe agora é a mãe que você precisa, que na outra você não conseguiu trabalhar vários aspectos, e essa aí tem tudo que você precisa que está pendente, entende? Boa, boa. Eu vou até colocar uma parada aqui do Matheus, que é bem pertinente do que a gente está falando de reencarnação. Legal. Só para você observar. Ele colocou aqui, ó, não acredito em reencarnação, pois nunca tive alguma memória da vida passada, só sei desta vida. Uhum. E pelo que eu sei, a gente não tem memórias da vida passada, a gente pode ter flashes de algumas coisas que você fala, putz, parece que eu já vi isso aí, parece que eu já passei em tal lugar. Uhum. Mas não tem uma memória clara, do tipo, ó, deitei, eu sonhei que eu sou tal fulano. Porque senão, eu acredito, tá? Eu acredito que se você tivesse, que nem o Matheus tá falando, alguma memória mais vívida de várias vidas, eu acho que você ia ficar maluco, velho. Dependendo do que você foi. Perfeito. Bom, o que o Matheus falou é assim, quase ninguém tem, tá? Ponto. Então, o parâmetro que ele está usando para não acreditar em reencarnação ninguém iria acreditar em reencarnação, porque 99% das pessoas não lembram de outras encarnações de forma espontânea, tá? De forma anímica, vamos assim dizer, ela mesma, tá? Como eu faço um trabalho só nos últimos anos voltado a isso, eu já atendi várias pessoas, tá? Claro que isso é mais raro, tá? Mas eu já atendi várias pessoas que lembram de outras encarnações, tá? E lembram principalmente quando elas estão dormindo, fora do corpo, elas têm uma projeção, tá? Uma saída do corpo,
e tem uma retrocognição, uma lembrança do passado dela, tá? Então, ela acaba lembrando do passado dela enquanto que ela está dormindo, que o corpo está dormindo e ela está fora. Muitas vezes por conta autônoma, tá? Ou a mentoria espiritual vai lá e ajuda ela a lembrar por alguma razão, tá? E aí ela pode até, de repente, numa lembrança dessa, buscar, por exemplo, a psicoterapia reencarnacionista, para que nas regressões a gente possa fazer um aprofundamento e ela entender vários aspectos dela internos dessa encarnação que ela já vem arrastando. Obviamente, ela se conhecer melhor. Mas, assim, é muito raro alguém, de forma espontânea e anímica, conseguir lembrar. Por exemplo, eu vou contar um caso meu que é raríssimo. Eu só vi, eu peguei 2, 3 pessoas, acho que 2 pessoas até hoje, que, assim, teve uma semana, alguns anos atrás, que, andando na rua, na vigília, então, você imagina, você está andando na rua, inclusive eu estava indo para o metrô, eu tinha um consultório bem perto do metrô, aqui na Estação Paraíso, antes da pandemia, e simplesmente eu comecei a me ver como um monge, tá? Um monge asiático. Mas eu estava andando na rua. Eu me via careca, totalmente cabeça raspada, com aquelas roupas características, antigas mesmo, bem antigas, milenares, de monge, e eu era um chinês. Isso assim, andando na rua, cara. Você imagina. Caraca, que coisa louca. Coisa louca. Se alguém que não tem esse conhecimento, por exemplo, ela pode até surtar, pode achar que está ficando maluca, que está com esquizofrenia, que ela precisa de um tratamento psiquiátrico. Então, e por isso que às vezes as pessoas... Por isso que elas não vão lembrar. Porque a maioria das pessoas, elas precisam, sendo muito sincero, tá, Semente, a maioria das pessoas precisam viver essa encarnação, essa vida. Essa vida é a mais importante, tá? Então, assim, até não acreditar na reencarnação, ou sei lá, na vida após a morte, tá dentro da programação dessa pessoa, entendeu? Tá dentro do processo dela. Ela precisa continuar não acreditando, seguindo a vida dela, fazendo as coisas que ela precisa fazer, quem sabe lá na frente ela pode ter alguma experiência da qual ela mude isso, tá? Ou se ela não tiver, ou se ela não for atrás de buscar um aprofundamento em relação a isso, ou uma hora ela vai acreditar, na hora que ela desencarnar e ver que ela não morreu. Fala, putz, não era nada que eu tava pensando. Deve ser assim, velho. Aí ela vai ter certeza que a vida continua. Mas aí eu acho que o baque não é pior, não? Não é o baque não é pior, não, gente? Sim, é pior sim. Tá, é pior. Por isso que você está fazendo esse trabalho como outras pessoas para levar essa informação, pelo menos para plantar uma sementinha. Isso. A pessoa começar a fazer um movimento, começar a ter algumas leituras. Só do Matheus estar aqui no teu podcast já, porra, é um ótimo sinal, né? Não, e super respeitando o que ele falou. Com certeza. Tá tudo certo. Ninguém precisa acreditar em nada que a gente está falando aqui. Exatamente. Eu até falo que, como o próprio Wagner fala, não acredite no que eu estou falando. Vai lá e faça suas próprias experiências e seu próprio estudo, né? É isso que eu falo para a galera. Fala, galera, você não está acreditando? Pega a técnica, pega alguma coisa e tenta fazer. Isso aí. Certo? E aí você conta para mim qual se tem alguma coisa ou não. Né? Perfeito. Eu acho que é bem isso. Ó, a gente vai trocando, a gente vai conversando e já vou jogando umas perguntas da galera. Beleza? Para o pessoal não ficar triste aqui. Pode falar, hein? Vamos lá, o Pedrão mandou aqui, ó. Pergunta: Jefferson, como diferenciar sonhos inconscientes, muito criativos, de sonhos retrocognitivos? Sim. Não é uma tarefa tão fácil, tá? Mas assim, o sonho lúcido, os sonhos inconscientes, tá? A pessoa vai estar ali sonhando, e sonho é uma questão muito mais onírica, né? Então, você vai... são coisas que a mente vai jogando e vai limpando, porque a gente sonha para limpar o cérebro toda noite. É por isso que é importante dormir. Assim como todo o nosso corpo,
ele morre e nasce toda noite, tá? Bilhões de células morrem e renascem toda a noite e durante o descanso. Então, várias partes da gente é reconfigurada, é renascida. E para o cérebro é a mesma coisa, né? Todas aquelas informações, tudo que a gente pega durante a noite, ele despeja tudo aquilo lá e isso vem como sonho, tá? Então, no sonho, você acaba tendo todo tipo de coisa onírica e muitas coisas sem sentido. Porém, existem coisas que vêm através do sonho também no teu inconsciente. Então, pode ser que tragam algumas informações. Não é tão fácil responder essa pergunta. Parece que é fácil, mas não é. Mas o teu inconsciente pode jogar coisas que acabam sendo absorvidas no sonho, na limpeza cerebral ali que a mente faz, né? Então, você tem que dar uma peneirada, uma filtrada, para ver o quanto que isso é sonho e o quanto que isso é memória real. Agora, uma retrocognição, ou seja, não é fácil, mas uma retrocognição é você fora do corpo, tá? Você está basicamente projetado, tá? Ou se você não consegue perceber essa projeção, tá? Você vai lembrar de algo que é real. Isso te traz sentimento, isso te traz vísceras, isso vem na víscera, tá? Você vai lembrar de algo que é muito impactante para você. Você acorda chorando, tá? Não é medo do bicho-papão, você acorda chorando porque a situação é real, é uma lembrança de vida passada, de encarnação passada. E isso é uma lembrança, é uma memória, por isso uma retrocognição, né? Que vem sempre quando você, 99,99, quando você está dormindo, né? Que o teu corpo está quedado e você está com ondas cerebrais baixas e está mais sutil, tá? Então, isso também, de forma geral, uma outra forma também para ajudar é o Pedro, né? Nessa pergunta, é que isso geralmente são flashes, não é toda uma história, tá? São trechos, partes de uma lembrança, tá? Dificilmente você pega todo o processo. E isso é recorrente. A pessoa tem várias vezes, às vezes até anos. Tem pessoas que têm essas lembranças do passado, essas retrocognições, há vários anos, tá? Então, isso já é uma forma de a pessoa já ter um índice de que é uma lembrança passada, é uma retrocognição. Quando é sonho, tá? Sonho e trazendo informações inconscientes, geralmente são aleatórios, você não tem recorrência. Agora, se você tem recorrência e vem algumas coisas, e são sempre bem poucas coisas no teu inconsciente e que tem um impacto, então pode ser que dentro desses sonhos estão vindo lembranças inconscientes, né? Então, estão vindo pelo teu inconsciente de lembranças passadas. Mas, geralmente, as retrocognições, elas têm aí um impacto muito mais forte, elas são recorrentes, podem durar meses, às vezes anos, e a pessoa, quando ela acorda, aquela sensação, ela não escoa, ela fica com essa sensação durante dias, às vezes semanas, às vezes até meses. Da hora. Você vê, é uma pergunta que é bem complexa de responder. Eu espero ter respondido. Ele até colocou aqui, o Pedro, ele colocou... Ai, cadê? Ele colocou aqui, ó. O detalhe que ele esqueceu, que são sonhos que parecemos ser outra pessoa. Então, isso pode ser, tá? Pode ser um vestígio de, dentro desse sonho, ele está trazendo lembranças, aí através do inconsciente, que é o que realmente rege a gente, de outras encarnações. Então, assim, ele pode ver outra pessoa, tá? Porque ele vai estar, de repente, tá? Então, vamos pensar assim, se ele está trazendo alguma coisa dele do passado, ele está trazendo uma figuração diferente do que ele é hoje, fisicamente. Mas ele vai saber que ele é aquela pessoa. Entende? Por exemplo, vem uma imagem de outra pessoa, porque hoje o semente você é desse jeito. Se você vê uma imagem sua
através do teu inconsciente, dentro de um sonho, você sabe que aquilo não é um sonho, porque tem um sentimento, tem alguma coisa ali, mas você vai ser outra pessoa, fisicamente, tá? Mas você vai saber que você é essa pessoa. É muito louco. Uma parte sua sabe, porque você era realmente aquela pessoa naquela encarnação, tá? Agora, se você não tem essa ressonância, então é simplesmente ou realmente a tua mente onírica criando um personagem, ou pode ser qualquer outra pessoa e não você, tá? Eu tive isso de ver uma pessoa e saber que era eu quando eu tomei ayahuasca. Uhum. E eu tive essa experiência, é muito louco. Sim. Eu já atendi várias pessoas que já fizeram ayahuasca. Cara, é complicado, viu? Já tive várias pessoas que não ficaram bem, porque hoje tem muitos lugares que fazem isso. Cara, a ayahuasca é um negócio assim, muito sério de ser feito. Ele tem uma questão de ritual, veio da parte dos indígenas, né? Tem todo o contexto, e hoje virou muito moda, né? Virou muita. Ah, vou tomar ayahuasca para, sei lá, me desligar um pouco, ficar isso. fugir um pouco, sabe? Porra. E aí você tá num lugar, sabe? Com outras pessoas que de repente estão perdidas ou que não, sei lá, não trabalham as energias, o lugar de repente não é bom, aí a pessoa tem experiências Ruins, super né? ruins. Eu já atendi muita gente assim, cara, muita. Aí tem uma nítida impressão de ter acessado uma encarnação passada, só que aí acessa uma parte intensa, mas é uma parte só, fica ali com a situação fragmentada, fica assustado, fica impressionado. O que adianta? Eu posso falar que a minha experiência foi muito boa, muito legal. Uhum. Mas eu fui num lugar bem sério. Uhum. Tinha todo um preparo com você não ficava sozinho. Era um lugar legal. É bem isso que você Mas eu falou. também conheço pessoas que tiveram experiências legais, né? Cara, o lance é não ter preconceito, mas filtra bastante, usa o discernimento, cara. Se possível, cara, faça todo o trabalho de forma. Usa a sua consciência, sua própria capacidade interna para expandir tua consciência, sem usar algum outro método que seja fora Induzido, da né? sua própria. Meio que induzido, né? Isso, que altere a tua consciência de uma forma material, né? Você pegar algum tipo de droga, né? Porque tem pessoas que fazem, que usam para alterar a consciência. Busque alterar a tua consciência de forma autônoma, né? A gente vem aí para se purificar e não se prejudicar, né? Mas a gente sabe que a ayahuasca tem esse processo sendo bem administrado, bem conduzido, de uma forma séria, coerente, estruturada, é possível de auxiliar a pessoa, de repente, a ter algum tipo de experiência que ajude ela, tá? Mas eu não posso indicar nenhum lugar, porque eu não conheço nenhum lugar, nunca frequentei, nunca tive essa experiência também, então não sou a pessoa para indicar, mas a pessoa teria que usar uma pesquisa, discernimento, conversar com amigos, né, para conseguir, se quiser, passar por essa experiência. Boa. Ó, a Nath mandou uma pergunta aqui. Jeff, você já experimentou alguma projeção astral onde tem fios elétricos? Não, Nath, nunca tive essa experiência. Eu tive umas experiências muito malucas, né? Mas, assim, fios elétricos, eu poderia pensar o quê? Como se fosse passando por fios elétricos, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se ela vai depois conseguir responder. Comenta aí, Mas assim, olhando assim em cima da pergunta da Nath, de repente ela pode até estar falando do cordão de prata, né? Porque dá uma aparência de ser realmente fios elétricos, vamos assim dizer. Ou também, dependendo da saída do corpo, né, o espírito, o psicossoma, o corpo astral saindo do corpo, ele pode dar uma impressão de fios elétricos, saindo de todos os chakras, e em um dado momento esses fios, né, que seriam esses fios energéticos, né,
ele uma hora ele acaba se plasmando, se condensando e tornando um único um único um único elo energético que pode dar, que aí a gente conhece como cordão de prata, né? O cordão energético que liga o espírito, ao corpo astral, ao corpo físico, né? Então, em algum momento isso pode parecer fios elétricos, vamos assim dizer, tá? Mas é tudo conexões energéticas. Da hora. Se foi disso, né? Ô Jeff, nas suas experiências, voltando a gente falar do mundo astral, você já foi a alguma colônia? Já. Já fui em colônia e cara, são experiências incríveis, sabe? E são lugares, assim, o que a gente poderia chamar de futurísticos, assim, sabe? Um tipo de tecnologia astral, vamos assim dizer, muito, muito... Coisa de filme, né? Isso, coisa de filme. Eu acredito que muitos desses caras que fazem esses filmes que a gente vê, muitos deles são inspirados, tá? Eles podem até nem acreditar em espiritualidade, nada disso, mas o pessoal lá do mundo espiritual dá uma força para eles durante o sono, vai lá no inconsciente deles, joga algumas imagens, porque sabe que esses caras produzem, que os caras são do cinema e tal. Isso ajuda muito, no final das contas, a levar a informação para o mundo inteiro, né? Sim. Porque aí isso fica registrado no inconsciente dessas pessoas. Quando elas desencarnarem, não vão dar tanto trabalho, entendeu? Em chegar lá, ver toda essa tecnologia, porque eles já vão adiantando um pouco o trabalho que eles já vão ter para o pessoal que não acredita em nada. Porque o pessoal que desencarna e não acredita em nada dá trabalho. Essa que é a verdade. Dá muito trabalho. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso. Como que é o desencarne de alguém que... Cara, olha, isso tem infinitas possibilidades, Semente. Mas você tem desde o espírito não acredita, ou ele não quer acreditar, e ele fica preso, ele fica aqui, no duto da terra, ele fica vagando. Ele fica na casa que ele morava, sei lá, ele vai para o lugar que ele está acostumado a ir, que ele gostava, sabe? Geralmente, o espírito, ele está num estado de sofrimento, tá? Ele pode até achar que está bem e tal, mas ele está sofrendo. Então, muitos não aceitam ajuda. Dependendo do estado, como o processo vai desenrolando, ele pode até ir para planos astrais mais grossos, mais pesados, umbrais, vamos assim dizer, né? Planos astrais mais densos, porque ele vai ficando triste, ele vai ficando com raiva, vai ficando desiludido. Não aceita, né? Não vai aceitando, né? Começa a ficar com raiva, a pensar mal de algumas pessoas, ou outras entidades, começa a ter algum tipo de conflito, aí começa a ficar densificado, e aí começa, nem mais no lugar que ele morava, ele vai ficar. Caramba! E o mundo espiritual respeita muito disso, porque isso também é experiência, entende? Mas a pessoa tem que passar por aquilo, né? Tem, cara, tem. Então, assim, não adianta você sair aí resgatando todas as entidades como se você fosse, sabe, estou projetado, estou salvando todo mundo. Cara, eu já fiz isso, eu já experimentei isso, e não é assim que funciona. Né? Então, o mundo espiritual respeita totalmente a decisão, a vontade, o que o espírito quer fazer, sabe? É assim que funciona. A gente estava conversando aqui e eu lembrei daquele filme do Robin Williams, lembra? Sei. Nossa, como que é o nome do filme? Nossa, me fugiu o nome agora do filme. Eu sei qual que é. Que ele foi para um lugar bacana e a esposa, né? Isso, exatamente. E acontece, tá? Então, assim, pode ser que você desencarne e você vá para planos astrais direto, superiores, direto, tá? Pode ser que você tá para desencarnar, chega um parente, porque o parente, pô, já tá lá, você conhece, fala, pô, tô aqui, ó, tá vendo? Eu morri, mas não morri. Né? Tô aqui vivinho, vim aqui te buscar. Eu tive uma experiência, posso até falar,
A minha avó, por parte de pai, desencarnou já faz alguns anos. Vai fazer, acho que uns 8 anos, mais ou menos. E, bom, um tempo, ou talvez até um pouquinho mais. E tempos depois, a minha irmã teve o primeiro filho dela, meu primeiro sobrinho. E aí, no dia do nascimento, estava todo mundo lá na maternidade e tal, tudo aí, o pessoal foi, cada um indo para casa tal, tudo mais, eu acabei ficando com ela até a noite, na maternidade. Meu cunhado foi pegar algumas coisas que ele tinha esquecido lá e esperei ele chegar para eu ir embora, né? Bom, aí eu fui embora, no dia do nascimento, fui embora à noite, cheguei em casa, tomei banho, papapá, pum. Depois, na hora que eu fui dormir, naquela mesma noite, eu tive uma projeção totalmente Certo. espontânea. Acordei totalmente lúcido, eu não vi o translado, só na hora que, pum, me deixaram ali, eu despertei. Quando eu despertei, eu olhei, estava na maternidade. Eu estava lá onde que minha irmã estava, com o meu sobrinho recém-nascido ali, né? A minha irmã estava dormindo naquela hora, e aí eu olho e falei, cara, por que eu tô aqui na maternidade? Eu estava aqui há poucas horas atrás, aqui, né? E aí eu olho para o lado, quem que eu vejo? A minha avó. Caramba. A minha avó totalmente ali, tô vendo ela totalmente lúcida, ela me vendo, mas ainda com aquele jeitinho. Minha avó desencarnou com 91 anos. E a minha avó era muito religiosa, assim, é uma pessoa muito boa, mas ela praticamente não sabia nada de espiritualidade. Ela só era católica, né? A católica praticante, é uma pessoa maravilhosa. E, e ela estava ainda daquele jeitinho, assim, conversando comigo, do mesmo jeitinho dela, meu netinho, tal, tudo mais. Ela me chamava de netinho, né? Muitas vezes. Mesmo marmanjo, né? Coisa de vó, né? Da hora. E eu falei, nossa, vó, você tá vendo? A Jéssica teve o nenê, né? Que legal, né? O teu bisneto, olha aí, né? Ela, nossa, meu filho, eu tô muito feliz. Ela tava radiante, assim, tava muito feliz. Mas ela ainda era aquela senhorinha, já fazia um bom tempo que ela Desencarnado. alguns anos que ela tinha desencarnado, acho que talvez 2, 3 anos, né? Ou acho até um pouquinho mais, não me lembro, tá? Realmente não me lembro. Mas essa história faz um pouco mais de 6, 7 anos atrás. E, e aí, na hora, eu observei e falei, por que minha avó está aqui? Aí, quando eu olho mais atentamente para frente, tinham dois amparadores, dois mentores, dois guias espirituais que estavam com ela. Eu entendi telepaticamente, de uma forma natural, foi uma coisa espontânea, assim, de uma vez só, que ela estava indo bem no mundo espiritual, que ela estava progredindo, que ela estava evoluindo o processo dela. Ela estava até um pouco rejuvenescida, mas ainda era uma senhora. Porque minha avó desencarnou com 91, mas ela já estava um pouco rejuvenescida, e isso é um sinal de que as coisas estão indo bem. E ela recebeu um presente lá das cidades astrais, que era ela vir fazer uma visita. Talvez tenha sido a primeira visita dela ali, conhecendo o primeiro bisneto dela, né? Vamos assim dizer, né? Se ela tivesse encarnado, né? E ela ficou toda feliz e tudo mais. Aí eu tive algumas conversas aqui que não cabem colocar aqui, né? Que eram de cunho pessoal, né? Mas assim, ela estava viva, vivinha da Silva. E aí eu voltei pro corpo, totalmente lúcido, lembrei de tudo. Depois contei para minha tia, que é a filha dela, contei para o meu pai, que é o filho dela, e contei para o pessoal da família e tudo mais. Foi mó legal, né? Nossa, que legal. Aproveitando isso que você falou, como sua família e amigos vê isso, né? Dessa sua espiritualidade, desses papos, né? Porque ainda tem gente que acha que a galera é maluca, né? Sim, com certeza. Bom, a maior parte dos meus amigos hoje que eu convivo nos últimos anos são pessoas que são espiritualistas. Então, estar no meio, assim, conta muito, tá? Uma parte dos meus amigos de infância, que eu converso até hoje, tá? A gente basicamente
não toca nada sobre esse assunto. Né? Meu amigo fala de outras coisas, eu converso sobre outras coisas também, não sou um espiritualista chato, eu tenho, vamos assim dizer, tenho assunto para falar de outras coisas. Sim, sim. E, então, assim, eu consigo falar sobre isso com naturalidade com os meus amigos que têm uma visão espiritualista, mediúnica, reencarnacionista, e eu adoro, né? Eu adoro, Da porque hora. isso me faz estar vivão aí, feliz, contente, com gratidão todos os dias, fazendo meu trabalho com o meu coração, de corpo e alma, mas também falo sobre outras coisas, é, brinco, conto piada, faço zoeira, recebo zoeira, né, vamos assim dizer, né, e a gente vai se divertindo, né, mas quem não está acostumado com esse tipo de universo dá meio que uma, sabe, acha que você é meio estranhão, É, esquisitão, né, então só se ela está no meio ali da conversa, aí ela vai ter que aguentar o tranco do conteúdo da conversa. Agora, se é alguém que eu não conheço, se ela não tiver uma abertura, eu nem falo nada sobre isso. e família, assim, tranquilo, na família. A minha mãe tem uma visão, também é católica, mas ela é muito mais, vamos assim dizer, espiritualista, católica não praticante, vamos assim dizer. A minha mãe trabalhou, quando eu era adolescente, ela trabalhou com o Gasparetto e com a Dona Zíbia. Ó, que legal, hein? Durante 5 anos, diretamente com eles, né, com o Gasparetto, na triagem ali para falar com o Calunga, com as entidades que a Dona Zíbia fazia a psicofonia, né? Mas eu era adolescente, infelizmente eu não estava ali no meio, assim, cara, porque eu, durante muito tempo e até hoje não tanto mais, mas durante muitos anos, bem antes dos 28 anos, eu absorvia bastante conteúdo do Gasparetto, né, com os vídeos que ele tinha, começou a colocar na internet, ou os programas dele na Rádio Mundial, porra, Era eu legal. adoro, né, o Gasparetto, né, porque o Gasparetto não desencarnou, não morreu, né, ele só desencarnou, descascou e tá tocando aí a jornada dele. Mas, cara, eu adoro o Gasparetto, a Dona Zíbia, os livros dela, uma pessoa fantástica, né, eles fizeram tantas coisas maravilhosas para as pessoas. Então, assim, a minha mãe tem essa abertura. O meu pai é um cara também católico, não praticante, mas é um cara que tem uma cabeça assim mais aberta para esses assuntos da espiritualidade. Eles entenderam essas experiências que eu tive, né? Quando eu era criança, que eu te falei que eu tinha aquelas experiências, a minha mãe acordava no dia seguinte, né? E aí eu estava conversando, ela vinha falar comigo, ela falou assim: "Ah, mãe", ela me conta, né? Ela me contou isso alguns anos atrás, né? Falando que eu era criancinha, falava que ela tinha ido à noite no meu quarto falar comigo, que ela estava toda de branco e aí eu achei que ela estava bonita e tudo mais, só que minha mãe não era minha mãe não tinha ido ao quarto, não estava de branco, não tinha conversado comigo, então minha mãe ficava, né? Então ela teve que fazer um movimento assim mais espiritualizado, assim meio que forçado por causa que eu tinha essa abertura quando eu era criança mediúnica, né? Tinha clarividência, tinha as projeções astrais, e aí ela foi no centro espírita e falaram: ó, ele tem abertura, né? Mediúnica, mas quando ele for ficando mais velho, vai crescendo, isso provavelmente vai fechar, né? Então, foi o que aconteceu comigo, e depois lá na frente, já adulto, isso acabou voltando, né? Então, eu tenho experiências ainda hoje de clarividência, tenho clareaudiência, eu diria que a minha mediunidade ela está muito mais intuitiva, uma questão mais sensitiva, tá? E, e assim, cara, dentro da família das pessoas que eu conheço, deu tudo muito certinho, assim, sabe? Não tive problemas com eles, não. Não, que legal, velho. O Jeff, uma pergunta. Quando eu converso os assuntos de espiritualidade, projeção astral, enfim, no geral, quando eu falo de alguns assuntos, eu acho super bacana. Ah, legal e tal. Mas quando a gente conversa, que nem a gente passou aqui, falamos lá das colônias, sabe? De como que é o Uhum. processo de chegar, né? E você tá lá. E eu sempre fico bem eufórico.
Você acha que isso aí são lembranças? Porque nos outros tipos de conversa, né, de projeção, não tem essa euforia dentro, né, dentro de mim. Eu acho legal, pô, tá legal e tal. Mas quando fala das colônias em si, eu sinto uma euforia. Você acha que isso são lembranças Provavelmente sim. De outras vidas? Provavelmente sim, e na verdade não é. O certo não seria dizer lembranças de outras vidas, mas a lembrança do período entre vidas. Entendi. Que é você no intervalo de uma encarnação que você desencarnou e em relação a outra encarnação que você ainda não encarnou, né? Então, o termo que é mais antigo conhecido é período intermissivo, tá? Mas é período entre vidas ou intervidas, que é a maior parte do tempo que a gente está, que é justamente nos planos astrais, sendo no umbral, sendo no duplo da Terra, sendo nos planos astrais superiores. É aonde que a gente tem mais conteúdo, bagagem de tempo vivido. As encarnações são rápidas. Por mais que você vai falar, porra, 90 anos, porra, vou morrer com 90 anos, né? Desencarnar com 90 anos. Porra, isso é cansativo. 90... Cara, 90 anos é um piscar de olhos em relação ao que você é espiritualmente. Então, provavelmente, você tem essa sensação, esse sentimento. Devo ter vivido bastante coisas lá. Com certeza, e é maravilhoso lá, cara. É muito bom. Tá? E, assim, não é para o pessoal querer ir para lá já rápido, tá? O pessoal vai começar a se jogar do prédio. Isso, não, porque não vai. Não faça isso, porque você não vai. Né? E vai se arrepender depois. Então, eu teve a Josi. Josi foi uma convidada e ela deu o relato dela aqui de EQM. E ela passou todo aquele processo. Que legal, hein? Passou todo o processo de EQM, passou no portal. Experiência de quase morte, né? Para quem não conhece, né? Isso. E aí ela falou que chegou lá, viu a luz, viu tudo, encontrou os amparadores e viu o lugar. Ela falou, quando ela viu o lugar, ela se sentiu. Não, ela falou, se sentiu tão feliz, tão do tipo, tô em casa, que ela falou que ela não queria voltar mais, não. E aí ela começou a brigar com o amparador, porque ele falou, não, você vai voltar. Não, eu não vou voltar. E ficaram nessa briga. Não, ele falou, você tem que voltar. Falou que ela chorou, que ela não queria mais voltar. Ela falou assim, nossa, eu, voltei para minha casa. E né, por exemplo, até aquele filme que é baseado na literatura psicografada pelo Chico Xavier, né, que é O Nosso Lar. Muitas pessoas não entenderam que o nosso lar é exatamente isso que você acabou de relatar, que essa moça contou. Lá é vamos assim dizer, o nosso lar, mas não é para você se pegar que todo mundo vai para o nosso lar, não é isso, tá? O nosso lar é o mundo espiritual, porque nós somos o espírito, nós não somos o corpo, o personagem. Aí que tá. É que a gente passa e se identifica tanto com o corpo que a gente acha que você é o Semente, que eu sou o Jefferson, e que a menina era... Qual que era o nome dela? A Josi. A Josi, que ela é a Josi, mas não, quando ela viu que o corpo quase morreu, ela saiu fora do corpo, ela viu que estava viva, e que, nesse caso, ela teve um vislumbre ali do verdadeiro lar dela. Ela ficou com saudade, ela viu que é lindo, queria ela. Só que não adianta, podia chorar, resmungar, porque se não é, filha, não vai. Ela voltou. Volta. E aí volta ressignificando a vida inteira. Muda, né? Todo mundo que tem uma EQM, eles falam que muda a vida. Tem gente que é raríssimo, né? Mas tem até uns estudos, né, de especialistas, principalmente lá nos Estados Unidos, que uma parte que não ressignifica a vida, que ainda continua os mesmos hábitos, né? Então tá cagando lá na vida, aí tem experiência, tem uma outra oportunidade, continua, vamos dizer, cagando, né? Errando nas coisas, né? Mas a maioria ressignifica, muda a vida, muda os propósitos,
é uma outra chance, né? É uma chance de fazer diferente. Com certeza. O Jefferson, eu tenho uma pergunta bem interessante. Isso é uma pergunta para quem já conhece um pouco de espiritualidade, estuda, mas tem alguns apegos. Como trabalhar o pós? Desencarnei, estou lá, mas eu tenho a consciência disso, tenho consciência. O desapego quando você tem filhos, velho. É difícil. Isso é muito difícil. Porque eu vejo o Wagner comentar, e ele fala muito, né, desse negócio do desapego, ele é bem diferente nisso, né? Ele É totalmente desapegado. O cara totalmente transcendental aí com a mensagem dele aí. Cara, mas aí quando eu começo a pensar nos meus filhos é muito difícil. E ele tem filhos também, hein? Então, eu falo, caramba, Wagner, que desapego, mano. Porque é difícil, né? Como trabalhar isso, né, cara? Cara, isso com o tempo. Né? E com o tempo, eu tô querendo dizer assim, com encarnações. Não é essa encarnação você se dedicando a não se apegar tanto. É a várias encarnações, entende? E outra, é um conceito interessante. Eu não tenho filhos, então, vamos assim dizer, eu não posso dizer de forma visceral, tá? Mas a gente se apega às pessoas que a gente ama. Ponto. Sim. Não é meu filho, mas é minha esposa, sei lá, os pais, às vezes até um pet, né? Né? Pais, famílias, né? Irmãos e tudo mais. Às vezes um pet, você, cara, quantas pessoas, eu fazia o programa lá com o Wagner Stumpet e o Sérgio Scabia, cara, os caras, o pet desencarna e muitos, praticamente, a vida acabou. Né? Então, e eu consigo entender, compreendo, eu já tive pets também, e olha, é um negócio complicado, e inclusive já tive um que desencarnou que me deixou quedado, sabe? Nossa. Eu fiquei arrasado, sabe? Mas assim, não era apego, era saudade. Saudade. Mas eu acho que esse lance dos filhos, pelo menos para mim, é porque eles são pequenos. Eu acho que se eles estão maiores já e meio que cada um com as suas vidas, você vai mais tranquilo. Sim. Né? Você vai meio tipo, tão beleza, eles estão bem. Né? Agora pequeno é complicado. Você fala, meu, e agora? É um ótimo exercício. E outra, lembrar também, por exemplo, aqui em reencarnacionista e na prática, uma coisa é acreditar em reencarnação, outra coisa é praticar. Um dos maiores desafios e exercícios para fazer é lembrar que nenhum dos seus filhos são seus filhos. É, isso aí. E é duro, hein? E, porra, talvez seja uma das maiores provas para quem tem filhos. Que escolheu nessa encarnação ter filhos. Certo? Um teste dentro da prova dele. Então, lembrar que nenhum filho é seu filho. Você empresta ali uma possibilidade para que esses espíritos se encaixem nesse corpo. Que você meio contribuiu, né? Você contribuiu para surgir, existir. Mas esse espírito está há várias encarnações encarnando. Ele tem todo o legado dele, tem toda a história dele, tem toda a característica dele, a personalidade congênita dele, ele vai trazer os traços dele, independente, você vai contribuir com criação, tudo mais, tal, pá, mas ele vai trazer o que ele é. Assim como você pode ver você tem 3 filhos, tá? Imagina que você está criando os 3 filhos, e às vezes a pessoa, mas pode ser de mãe diferente, de pai, não, mas vamos pegar um cenário, por exemplo, assim, de os mesmos pais, 3 filhos, os pais criando da melhor forma possível. Esses são os filhos diferentes. São personalidades congênitas diferentes. Mas criou do mesmo jeito. Porra, fiz o máximo, criei do mesmo jeito. Mas um é desse jeito, o outro é desse jeito. É claro, porque são espíritos. Eles já estão trazendo histórico de várias encarnações. Tem toda a história deles ali embutida dentro daquele corpinho. E você acha que é você que está fazendo tudo. Entende? Então, esse é um exercício para que você não se apegue tanto às pessoas. Mas é um baita de um exercício, sem dúvida. Tá? Talvez seja o maior desafio para quem está encarnado não apegar. Por isso que a gente pode pensar lá do começo do nosso podcast,
ficar colocando o mesmo espírito, várias encarnações toda hora na mesma família, isso não ajuda a pessoa a se desapegar. Com pelo certeza. contrário, contribui ao apego, que é o pior atraso para o espírito do mundo, é o apego, né? No sentido espiritual. Mas aí, quando a gente está encarnado, o bicho pega, né, cara? A gente se envolve, a gente se conecta, a gente se apega, é complicado, né? Complicado. Mas é muito louco de se pensar isso. É muito louco. E porque a gente sabe, né, que se você não desencarne, você ficar apegado a isso, alguma outra coisa vai dar ruim. Sim, não é bom. E a pessoa pode se apegar, por exemplo, ao negócio dela, à empresa, ela pode se apegar ao carro, ela pode se apegar à casa, sabe? Ela pode se apegar à conta bancária, ou simplesmente às pessoas. E isso é um baita de um atraso espiritual. Imagina, a pessoa desencarnou e fica grudada ali décadas, às vezes até um século. Nem sabe que está tanto tempo lá, né? Não sabe, não consegue ter essa noção do tempo que passou. Porque aí, no astral, o tempo e o espaço é diferente do que a gente consegue ter na dimensão física. Né? Você vai vendo com o tempo, a gente vai ficando velho, vai ficando o cabelo branco, não fica com mais aquele gás, né? As coisas vão meio que caindo, né? As coisas vão envelhecendo, sei lá, você pintou a tua casa, agora a tua casa, depois de 10 anos, a pintura tá uma porcaria, tem que pintar de novo, né? Aqui a gente percebe, lá no astral não percebe, aí o espírito está um tempão meio que desperdiçando, é que tudo acaba sendo como uma experiência, depois ele vai ter essa experiência na frente e não vai querer nunca mais fazer isso. Com certeza. Por isso que, às vezes, a pessoa ela é totalmente desapegada, ela não precisa ser que nem, por exemplo, o Wagner, que é um cara que, porra, é referência. Mas tem muita gente que é desapegada, aí o problema é a pessoa é totalmente desapegada. Aí tem filhos, não liga para os filhos, deixa os filhos de qualquer jeito, sabe? Deixa os filhos na rua, sei lá, não cuida de nada do filho. Já é outro problema, né? Entendeu? Não tem equilíbrio. E o lance todo é o equilíbrio. É difícil sem achar esse equilíbrio. Ô Jefferson, mas todo mundo que desencarna, tá, no geral, tem alguém que vem amparar? Ou alguém fica ao léu? Cara, depende de como que a pessoa conduziu a vida, né? Dependendo de como a pessoa conduziu a vida, quem vem receber ele não é o amparador, não. Vamos deixar bem claro isso, entendeu? É boa não você falar isso. Tá? Não é. Cara, seja bom. Tá? Não, mesmo que seja artificialmente, tipo assim, eu quero ser bom para ter o meu lugarzinho no céu, é artificial? Não é a essência? Não é, mas já é alguma coisa. Tá? Porque no final das contas está fazendo alguma coisa boa, sabe? Tem ali alguma coisinha, tá? Então já é um começo. Ser bom naturalmente, de instinto, de coração, é o ideal, óbvio, né? Você se transformar, você ter um brilho interno. Agora, cara, tá tocando tua vida, tá cagando várias coisas, tá fazendo coisa que não é legal, tá? Tipo assim, prejudicando pessoas. Cara, errou uma vez ou outra, é normal, faz parte, a gente tá aprendendo, a gente fala, tem muito disso, tá? A gente tá aprendendo, a gente tá crescendo, mas tem coisas que vai insistindo no erro, sabe? Vai pegando pontos, assim, negativos da pessoa. E ela vai alimentando esses pontos. Desencarna, muitas vezes, não tem conexão com a mentoria espiritual. A mentoria espiritual nem tá mais com essa pessoa. Não tem mais espaço. Tá? Dependendo de como a pessoa está traçando a vida. Então assim, vamos dizer assim, o seu mentor pode chegar ao caso dele meio que, esse cara não tem mais jeito. Cara, quantas encarnações estão perdidas, cara? Vamos ser sinceros, tem milhões, centenas de milhões de encarnações que estão perdidas. A pessoa está totalmente tomada para o lado escuro da força. Já era. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. Então, o mentor não tem conexão com a entidade, com o pupilo, perdão. Ele está muito mais conectado com outras entidades pesadas.
Está perdido, está desconectado com o mundo espiritual. Eu não estou falando que o mundo espiritual está virando as costas para ele. Ele está desconectado, não tem ressonância. Ele já está traçando um caminho já muito mais denso. Um desencarne desse vai direto com entidades pesadas. Estamos falando assim, de coisa feia, mas outras coisas que não são tão feias, às vezes a pessoa desencarna e ela não tem instantaneamente ou de bate-pronto algum tipo de assistência da mentoria espiritual. Ela vai ter que passar aí e fazer algum esforço autônomo, né? Independente para meio que entender o processo dela, que ela fez nos últimos anos, refletir um pouco, né? Como uma espécie de esgotar as cargas que ela vem trazendo, as ideias, os pensamentos. Agora, já outras situações, a mentoria espiritual, mesmo que a pessoa não tenha ido muito bem, ou tenha feito até coisas que não foram muito legais, mas como ela tem um score, uma pontuação relativamente boa, a mentoria espiritual fala, essa aí você cagou, essa aí você falhou, mas, cara, você tem, ou para a pessoa, né, para a mulher, ou para o homem, você tem um histórico bacana e a gente está aqui, e aí você vem com a gente, né? Mas se você tem ali uma vida padrão, se você não fez muita coisa, se você fez um pouquinho, né, tinha dúvidas sobre a vida após a morte, de forma geral, a mentoria está lá, a mentoria prepara, traz um parente desencarnado para ajudar, né? Então, por isso que é muito comum aquelas pessoas que estão próximas da morte falar que estão vendo já o vô, a avó, a mãe, o pai, né? Fala, não, mãe, não tem ninguém aqui, já está vendo, já está quase mais para lá do que para cá, e aí já o pessoal já começa a preparar um recebimento, né? Porque assim, para os que ficam, choram e ficam tristes, né, com a morte, mas os que estão lá estão super felizes com a chegada dele. Da hora. E o. Galera, vou fazer as últimas perguntas aqui, viu? Da nossa live. Isso, pra... Tá? As últimas perguntas aqui. Vou fazer a minha última pergunta pro Jefferson. Um cara que, assim, vai do bem e só quer brincalhão, zoeira aqui. Ele também é esse cara do outro lado? Ou a postura dele muda um pouco? É assim. Porque, assim, todo mundo acha que você vai pro outro lado, é super sério. Aí você não pode brincar, você não pode tirar sarro, que você vai tomar esporro. Como que é? Esse cara, ele é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. É assim. Agora, dependendo do que você está fazendo, qual o trabalho, qual o projeto que você está inserido, às vezes você precisa ser um cara mais sério, né, um cara mais austero, né? Assim como você tem alguns momentos na sua vida que você precisa ser um cara, né, de posicionamento, de sério, tomar algum tipo de medida e ação que não combina para um determinado momento você ser um cara mais descontraído, um cara brincalhão, um cara zoeiro, né? Mas em algum momento esse cara zoeiro brincalhão é necessário. Você precisa estar lá do outro lado, no plano astral, ser esse cara divertido, um cara sorridente, brincalhão, né? Então, o que nós somos hoje é um pouco do que, uma parte do que a gente é. A gente é muito mais do que a gente imagina, eu gosto de dizer, tá? Ah, legal isso. Mas, em essência, é isso mesmo. O que você é hoje, você é lá. Então, você pega alguém que é uma porcaria nessa encarnação, ele é uma porcaria lá. É Eita. alguém que só reclama, só reclama. Aquela pessoa que você não aguenta ficar um segundo do lado, você já vaza. Né? É assim lá fora do corpo. Ixi, aí é ruim. Desencarnado ou projetado. E fora é potencializado, né? Isso, é muito potencializado, com certeza. Então, Tá? Assim como as nossas capacidades, as nossas inteligências, os nossos sentimentos, é muito potencializado. É complicado, cara. É bem complicado. Você conseguir ter as experiências e não deixar isso ficar exagerado, sabe? Você ter o controle, você ter o equilíbrio é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Tá? Só depois de muito. E eu esqueci de falar também que, assim, eu tive uma encarnação minha que eu já. Eu tive acesso a algumas, né, que eu já fiz, né? Para mim foi transformador para minha vida também, né?
Mas uma delas, eu já, uma recente, uma das últimas que eu tive, eu fazia projeção astral. Ah, é? Eu fazia. Eu era um escritor, eu vivia na Inglaterra e eu comecei a ter experiências projetivas e isso me fascinou. Eu queria muito estar lá do outro lado, né? E não consegui conciliar muito bem isso com a minha vida pessoal, com a minha esposa ali naquela encarnação, e ela acabou desencarnando, aí tive uma outra companheira também, e, e isso, no final das contas, me deu essa experiência para também ter essa habilidade hoje, né, nessa encarnação. Então, uma hora isso iria eclodir. Então, algumas pessoas que têm já algumas experiências, têm uma certa facilidade, já fizeram isso em outras encarnações. Ah, legal. Bacana. Ó, vou mandar uma do Pedrão. Galera, as últimas perguntas, beleza? E o Pedro mandou aqui, ó. Jefferson, é verdade que é menos difícil lembrar uma vida de 2.000 anos atrás do que o último período intermissivo? De certa forma, acho que a pergunta dele está correta, né? Porque é uma pergunta meio afirmativa, né? É mais fácil você lembrar de outras encarnações do que o período intermissivo, sim, tá? Porque o período intermissivo é o período que você está mais sutilizado, né? Você está desencarnado, né? Você está fora dos corpos. Então, é difícil você lembrar da memória mais sutil. Agora, você está lembrando de uma encarnação passada, sei lá, 2.000, 3.000, 500, 1.000 anos atrás, qual que seja, você estava no corpo. Então, a memória ela é mais física. Então, sim. Entendi. Legal. Então, sim. Tem razão. A Cláudia mandou uma pergunta também interessante. Jeff, o assassino ou quem faz aborto continua com o mentor? Complicado. Dois assuntos polêmicos, né? Mas, assim, eu vou separar. Pessoas que estão nessa pegada, né, de assassinato, eu entendo que já estão totalmente desconectadas da mentoria espiritual sutil. Está totalmente desconectada. Não tem mais aderência. E entendo isso como estudante da espiritualidade e também como experiências projetivas, como projetor e dando assistência para entidades, espíritos encarnados, que essas pessoas que estão como assassinos já estão sendo acompanhado por entidades bem pesadas, bem grossas, porque já o movimento de energia do que a pessoa está fazendo aqui na matéria bate muito com esses planos bem mais grossos. Infelizmente, essa pessoa não é julgamento, eu estou colocando só uma visão técnica, analítica de um processo bioenergético e espiritual, tá? Ponto. Agora, quem faz aborto, aí a questão já é outra coisa, tá? Porque aí tem vários outros processos que possam estar inseridos nisso, tá? E eu já tive várias experiências aí dentro das regressões, tá? E eram experiências de pessoas que fizeram abortos e elas tiveram assistência dos seus mentores espirituais, tá? Eu não vi... se ela precisar passar por um momento da qual ela mesma julga que ela não merece, ela vai passar por isso mesmo ela tendo um acompanhamento da mentoria espiritual dela, tá? Então, às vezes, o mentor está lá, mas ela não aceita. Ela se julga de uma forma, tipo, imperdoável, entende? É interessante, velho. E aí, se ela precisar passar por algum momento visualmente sem o mentor está lá. Mas que ela precise passar por um tempo de esgotamento, de ela se autopunir, ela se autopenitenciar, vamos assim dizer, né? Se autoculpar, não achar que ela não tem perdão, ela vai passar por esse momento até um momento que isso, passado um tempo desencarnada, vamos assim dizer, né? Melhor,
ela aceite algum tipo de assistência ou parâmetro, ou ser, ter um suporte da mentoria espiritual dela, né? Agora, se a pessoa fez o aborto e ela ainda está encarnada, tá? E ela se arrepende, tá? Pelo que ela fez, em algum momento, tá? Ela tem que se perdoar por isso, tá? A vida continua, tá? Ela entende esse processo, ela muda, sabe? Ela nunca mais vai fazer isso. Se ela entende, né, que isso não foi uma coisa boa para o processo dela, e ela toca a vida dela para frente, faz o melhor que ela puder, uma nova vida, né? Segue com outros rumos para a vida dela, e ela segue. Ela tem o suporte da mentoria espiritual dela, tá? É porque uma questão dessa, às vezes feita no impulso, às vezes feita numa situação delicada da vida, por isso que eu coloquei em 2 pontos, entendeu? É uma pergunta muito delicada, né? E outra, tem um outro fator também. Às vezes a pessoa, vamos supor, um policial, ele está num confronto com um bandido, matar ou morrer. Como que faz? Verdade. Aí é uma outra. Entende? Então tem questões e questões. Não é bom colocar tudo no mesmo lugar. Entendeu? Então, esse policial não vai ter mais o mentor dele, espiritual. Né? Eu sei que, policial é uma profissão muito difícil, né, gente? Mas alguém tem que fazer, né? Senão vira bagunça. Não é? Mais bagunça. Mais bagunça do que já é, né? Então tem casos e casos, e a questão é não ficar julgando, tá? E no fundo, até mesmo o pior assassino, tá? Algum momento ele vai ter assistência do mundo espiritual superior, da mentoria espiritual dele, porque esse assassino, o pior de todos, ele é um espírito como qualquer outro. Infelizmente, ele está num caminho escuro da força, tenebroso, tá? Um caminho muito, muito ruim, tá? Mas em algum momento esse espírito vai clarear a consciência dele, tá? Ele vai se clarear e ele vai voltar na jornada, no processo dele de evolução, de progressão espiritual. E isso ele vai precisar dos mentores que sempre vão estar lá esperando ele. Legal, boa. O Jefferson, última pergunta, e essa é rapidinho, é coisa Beleza. fácil, que seria Tá mais bom. uma indicação sua. O Jefferson mandou aqui, poderia recomendar livros não muito complexos sobre psicoterapia e reencarnacionistas. Cara, posso recomendar sim. Eu posso até falar para o Pedro, né? Isso. O Pedro procurar no próprio Google ou numa livraria dessas virtuais, o autor Mauro Kiwitico. Tá? Mauro normal e o Kiwitico é Kwitko. Tá? Os livros dele, ele tem livros voltados para a psicoterapia reencarnacionista e tem livros que ele traz casos clínicos, tá? De atendimentos que ele fez. Eu também tenho no meu site, a pessoa pode baixar gratuitamente, tá? Pelo menos um dos livros que eu coloquei lá, ele tem casos clínicos e é um livro interativo, vamos assim dizer. Mas um livro bom, interessante, tá? Agora eu estou pensando aqui, é o Como Aproveitar a Sua Encarnação. É do Mauro Kiwitico também. Tá? É um livro, poucas páginas, letras grandes, super simples de entendimento, com uma visão bem abrangente, tá? Como Aproveitar a Sua Encarnação, e autor Mauro Kiwitico. Boa! Galera, depois eu procuro e deixo na descrição aqui. Isso. Vou deixar na descrição. Vou até anotar aqui, Mauro Kiwitico. O Kiwitico é Kwitko. Kwitko. Beleza. Anotado. Galera, eu deixo na descrição aqui. Beleza? Jefferson, obrigado, mano.
Valeu, Semente. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado aí pelo Tamo convite. junto mesmo. Foi muito um papo da hora. A gente vai ter que fazer de novo, papai. A gente faz, pode me chamar aí, a gente combina. Eu fiquei muito feliz aí, aceitei na hora. Cara, tudo de bom para você, Semente. Eu fiquei muito feliz de estar aqui e poder trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência. Espero ter contribuído aí para o teu projeto, para a tua jornada e para todos aqui que estão acompanhando ao vivo e depois vão poder acompanhar ali, né, depois de gravar. Não, então, deixe suas redes sociais aí pra galera, quem quiser te achar. Legal. Bom, a rede que eu mais uso é o Instagram, tá? Então, pode me procurar lá como @soldoeverest, tudo junto e com T mudo, ou o meu site, soldoeverest.com.br, e tem o meu canal também no YouTube. Esse está um pouquinho paralisado, mas aí por conta realmente da quantidade de volume de pessoas, de trabalho e tudo mais, que é o youtube.com/Sol do Everest número 2, tá? Juntinho, tá? Beleza, O olha aí. número, o número 2 é porque o meu outro canal foi derrubado do Ah, é? YouTube, Caraca. infelizmente, mas então por isso tem o número 2. Então, beleza. Ô, Jefferson, dá uns 5 minutinhos aí só para eu encerrar e eu te dar tchau lá. Tranquilo, Tá tranquilo, bom? tranquilo. Tá bom. Valeu. E é isso,